foi uma semana tensa, né? Santa Cruz não tinha chegado a um acordo, não teve aquelas reuniões e as coisas não andaram. Essa semana é bem diferente, né? Renúncia, posse e promessa de que pode ter, de fato, essa conciliação. Esperamos que, de fato, seja isso, né? Que o Santa Cruz possa viver momentos mais tranquilos e comecem a pensar, de fato, no clube, né? Porque, veja, a gente está aqui falando muito de política, está falando aqui muito de brigas, mas a gente não fala de planejamento, a gente não fala do time que vai montar uma equipe não forte, porque infelizmente o Santa Cruz não tem dinheiro, a gente sabe disso. E também não tem calendário, né? Só tem jogos pelo Campeonato Pernambucano e ali também pela pré-Copa do Nordeste. Mas pelo menos ter um técnico, né? Hoje o Santa Cruz não tem. Então, a promessa é essa. Semana que vem tem essa reunião, que é uma reunião importante, para formar a comissão eleitoral e aí começar de fato pensar na eleição do Santa Cruz. Até agora, eu posso até estar enganado. Eu não ouvi os candidatos que tinham sido declarados candidatos, Zé Neves, o Albertino e o Dodi, falar sobre a renúncia do Antônio Luiz Neto. Já falaram sobre esse assunto? Não falaram. Inclusive, eu entrei em contato com todos, né? O Dodi estava lá no dia da posse, inclusive ele estava lá, mas o Zé Neves, o Albertino, né? Eu não consegui falar com ele, para falar exatamente sobre essa questão da renúncia mesmo, né? Porque eles são, né? Vão disputar, pretendem, né? Disputar a eleição no Santa Cruz. E, claro, vai falar sobre essa renúncia, porque era uma dúvida. A gente não sabia se ia ter antecipação ou não. Agora é claro que vai ter essa antecipação, vai depender, claro, também de todo aquele trâmite que vai precisar fazer dentro do Estatuto do Santa Cruz. Mas é aquela história, né? Começa a ter uma luz ali quando tudo se parecia que não estava caminhando, né, Mário? E a expectativa é essa mesmo. É uma semana de muita esperança, né, para a próxima. Para o que vamos esperar, o que pode acontecer na próxima semana com essa reunião que acontece na segunda-feira, né? 2 pontos com você. Vai ter reunião na segunda. Isso. E tem a AGE, que está marcada para outubro, né? Isso, para o dia 8 de outubro. Hoje no TFC eu estava falando sobre essa questão da AGE, porque, veja, os ofícios foram enviados, né? E não foram respondidos ainda. Essa informação, inclusive, eu tenho ela com exclusividade, porque tenho ela com exclusividade pelo fato de buscar informação sobre a AGE mesmo, né? Do que estava acontecendo. A informação que eu tenho da AGE é que o primeiro ofício, quando foi enviado, faz mais de 40 dias, né? E isso não teve o retorno, porque era o antigo presidente. E ontem foi protocolado um ofício com prazo de 24 horas e hoje novamente outro ofício com prazo de 24 horas. Lembrando que esse ofício ele pede a questão dos sócios, né? A lista de sócios, a liberação para usar a estrutura do Santa Cruz, né? Que é importante. E, claro, não foram ainda respondidos esses ofícios. E a AGE acontece no próximo dia 8 de outubro. Né? A primeira chamada é às 8h30, 8 horas, e a segunda às 8h30. E outro detalhe, né? Essa AGE é importante porque ela vai tratar daquela AGE que aconteceu no dia 20 de maio, que deu plenos poderes ao executivo até então, naquele momento, era o Antônio Luiz Neto. E ele teve todo o poder ali de assinar uma SAF sem passar pelo conselho e também sem passar pelos sócios. Só me tire uma dúvida. Para a AGE acontecer, o pessoal tem que receber a resposta dos ofícios? Tem que receber esse ofício, assinar, né? Porque ele não vai usar o espaço do clube. Entendi. Então precisa que o executivo assine esses ofícios, né? Que foram enviados. Então hoje foi enviado novamente protocolado outro com 24 horas. Então vamos ver. Que agora mudou, né? Que agora tem esse detalhe. Tá? Aí tem que aguardar mais o prazo, né? Até para a semana, porque o dia 8 já tem reunião, que é a reunião da GE, que é para desfazer tudo aquilo que foi feito na última reunião, no dia 20 de maio de 2022. Ex-diretor diz que se não antecipar a eleição, nova gestão não terá tempo para montar a equipe que jogará em janeiro. Quem é o ex-diretor? O Alan Araújo, né? Ele concedeu entrevista, a gente vai estar trazendo aqui trechos. E ele falou sobre essa questão que não dá tempo, né, mano? De fato, não dá tempo. Não dá não. Porque você, se for cumprir mesmo o que pede o estatuto, não vai dar tempo montar um time para o dia 6 de janeiro. Aí vou colocar os meninos para jogar, aí vai todo mundo criticar e vai dizer que a culpa é de quem? Dos garotos? E vai utilizar alguns atletas que aí estão, né? Ainda. Alguns não, quase todos. Veja, é difícil, né? De fato, ele tem razão quando ele pontua isso, porque o tempo é curto, a pré-Copa do Nordeste é importante demais,
Porque vale para a fase principal. Isso, e o detalhe, né? Porque se você passa na primeira fase, né? Tem a segunda para você avançar para a fase de grupos. Mas temos que lembrar o dinheiro que vai entrar no clube. E o Santa Cruz precisa da grana. Então, de fato, ele pontuou isso muito bem. Daqui a pouquinho ele vai falar aqui no TF, no Bola na Rede. Mas ele chama atenção para esse fato. Se não antecipar as eleições, e aí tem um problema também nessa antecipação, tá? Porque se for seguir o estatuto, não vai poder ser antes, teria que ser uma antecipação com uma semana. Ou seja, a eleição aconteceria entre 25 e 26 de novembro. Até o próprio presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, falou que vai, junto com os dois presidentes do Santa Cruz, provocar o desembargador Silvio Neves Batista Filho para poder adiantar o quanto antes, né, essas eleições, porque dentro do estatuto o Santa Cruz só pode adiantar com uma semana antes da eleição que ia acontecer de fato no dia 3 de dezembro. Porque o estatuto pede que após o edital 45 dias, né, para até a chegada da eleição. Então veja, é um espaço pequeno, curto e de fato, se for cumprir para o dia 3, né, de dezembro, não vai dar tempo de montar um time de jeito nenhum. Não, porque não. que chegue uma gestão que monte, porque depois que tenha o resultado, tem 8 dias para ter aquela transição, para ter aquele processo. Não, vai ser a mesma coisa que aconteceu complicado quando o Pro Santa ganhou a eleição. E o tempo foi esse também, Isso. Curtíssimo, né? Então não dá tempo e precisa, né? O Santa Cruz precisa. Tempo não tem mais, né? Mas precisa montar seu time, principalmente contratar um técnico, né? Com E certeza. ninguém sabe quem é que vai ser ainda, porque também vai guardar essa eleição, né? Sub-15 e Sub-17 jogam pelo Campeonato Pernambucano nesse final de semana. Fim de semana de futebol. Futebol pela categoria de base, né? O Sub-17 vai jogar contra o Atlético Pernambucano, né? Essa aí é pela 7ª rodada, né, do Sub-17. O Santa Cruz, que hoje ocupa a 4ª posição com 7 pontos. E a competição no grupo B, no caso, né? O grupo B é liderado pelo Porto, que tem 15 pontos. Então veja, é importante que o Santa Cruz consiga vencer esse jogo, porque essa é a última rodada para o Santa Cruz. Ainda tem outros times que ainda faltam alguns jogos, mas para o Santa Cruz termina aqui. Então vencendo vai chegar a 10 pontos, né? Então Santa Cruz e Atlético Pernambucano e Santa Cruz, jogo importante. O Santa Cruz joga no CT do Atlético. Já o Sub-15 vai enfrentar a equipe do Tubarões. Esse jogo acontece, deixa eu falar aqui, tá? Que o Sub-17 joga no sábado às 3 horas. Já o Sub-15 joga no domingo às 10 horas da manhã. O jogo acontece no CT Ninho das Cobras contra a equipe do Tubarões. Jogo importante também para a equipe do Sub-15 do Santa Cruz, viu, Mário? Seu convidado daqui a pouco vai ser? O Alan. Alan fala daqui a pouquinho sobre essa questão da antecipação das eleições no Santa Cruz. Alan Araújo. Isso, Alan Araújo. É um nome que pode ser nome forte. Colocado à mesa para... Pode sim também. Ele disse que está trabalhando em cima dessa questão, né? Está conversando, tem alguns nomes que também estão com ele, então é um possível candidato, né, a disputar as eleições no Santa Cruz, viu, Mário?